Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui na nossa série Clássicos da Prosperidade do canal A Trilha da Prosperidade. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das lições mais transformadoras do livro Pai Rico, Pai Pobre. Aquela ideia de que o trabalho deveria ser, antes de tudo, um lugar para a gente aprender e não só uma fonte de dinheiro. Vamos pensar nisso aqui como uma jornada de reflexão. É um convite para a gente mudar a nossa perspectiva sobre carreira e riqueza. Sabe, sair daquele caminho mais batido, mais convencional e entrar numa rota muito mais estratégica, focada em construir uma vida com mais liberdade, com mais propósito. E, para começar essa reflexão, tem uma pergunta que é crucial. A carreira que está sendo construída hoje, ela foca em quê? Em segurança imediata ou na construção de um patrimônio que vai durar? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar todo o jeito de encarar a vida profissional e financeira. Então vamos lá, vamos entrar na primeira parte dessa nossa jornada. É hora de entender o que é essa mentalidade tão comum, que parece segura, mas que no fundo pode ser uma grande armadilha. A de trabalhar pensando só no salário. A mentalidade do salário é aquela que organiza a vida inteira em torno do contra-cheque. O foco é sempre o cargo, a estabilidade, o dinheiro que cai no fim do mês. E claro, buscar segurança é natural, mas o Kiyosaki alerta é que isso muitas vezes nos deixa cegos para o potencial de crescimento de verdade, aquele que vem a longo prazo. É aquela voz interna que sempre escolhe o benefício de agora em vez da habilidade para o futuro. Olha, essa tabela mostra perfeitamente o contraste. A visão de curto prazo se resume na pergunta: quanto eu vou ganhar agora? E isso leva à dependência, sabe? Sempre esperando o próximo pagamento. Já a visão estratégica, ela muda completamente a pergunta para o que eu vou aprender aqui? O foco passa a ser construir capacidades para ter liberdade lá na frente. A pergunta muda pouco, mas o resultado é gigantesco. E essa frase resume tudo de forma brilhante. É a diferença básica entre uma mentalidade de sobrevivência, que nos deixa presos nesse ciclo de correr atrás do dinheiro, e uma mentalidade de expansão, que constrói ativamente o futuro. E agora, a gente chega na grande virada de chave, a lição central de Kiyosaki, que desafia tudo que a gente aprendeu sobre o que significa, de fato, trabalhar. Kiyosaki fala muito sobre a fragilidade do especialista. Pensa só, um chefe de cozinha incrível que faz pratos maravilhosos. O talento técnico dele é inquestionável. Mas, se ele não souber nada de marketing, de vendas, de gestão financeira, como ele vai conseguir abrir o próprio restaurante e prosperar? Ele é excelente na função, mas tem dificuldade de criar um sistema em volta do que ele sabe fazer. Então, se ser um super especialista técnico não basta, quais são as ferramentas que de fato constroem riqueza? Vamos ver agora. E aqui tem um ponto que é fundamental. A escola tradicional nos treina para ter inteligência acadêmica, para sermos ótimos numa matéria específica. Só que a vida real, a vida financeira, recompensa outra coisa: a inteligência financeira, que é basicamente a habilidade de entender como o dinheiro funciona e como fazer ele trabalhar para a gente. E essas aqui são as habilidades do mundo real que fazem a diferença. Dá uma olhada nessa lista. Não são coisas isoladas, são peças de um quebra-cabeça. Vendas e comunicação para apresentar uma ideia, marketing para criar interesse, negociação para fechar bons acordos e liderança e gestão para fazer tudo isso crescer. É o sistema completo, entende? Desenvolver essas habilidades causa uma transformação profunda. É um momento em que uma pessoa deixa de ser só mais uma peça na engrenagem, um executor de tarefas, e se torna um verdadeiro construtor de oportunidades. Alguém que cria valor e sabe como capitalizar em cima disso. Mas olha, essa jornada não é só sobre aprender coisas novas, não. É muito sobre vencer uma batalha interna. Vamos falar agora daqueles obstáculos mentais que nos impedem de crescer e de como a nossa própria conversa interna pode ser a chave para superar tudo isso. A zona de conforto é, bem, confortável. Parece um lugar seguro, um refúgio. Mas o Kiyosaki alerta que ela tem um custo altíssimo a longo prazo. Ficar só onde a gente já se sente bem limita nosso crescimento e, por ironia, nos deixa mais vulneráveis. A segurança de verdade está na capacidade de se adaptar, de aprender sempre. E como superar esse medo? O primeiro passo é identificar o bloqueio. É medo de falhar? É a vergonha de ser iniciante de novo? E o segundo passo é a autossugestão, é reprogramar nossa conversa interna. Em vez de pensar não posso errar, a gente começa a se dizer eu estou aqui para aprender. É essa virada de chave, trocar o medo pela curiosidade. Encarar cada desafio não como uma prova, mas como uma aula. E tudo isso nos leva ao prêmio final dessa jornada,
uma nova realidade, que não se toca com as mãos, mas que nasce e floresce primeiro dentro da gente, na nossa mente. E aqui está a essência de tudo. O ponto principal. Riqueza não é só um número na conta do banco. É uma mentalidade. É um jeito de ver o mundo, de enxergar oportunidades onde a maioria só vê problema. Ela nasce na mente, muito antes de se tornar algo material. Então, para a gente fechar nosso encontro de hoje, fica a reflexão. Qual dessas habilidades essenciais pode ser o primeiro passo na construção de um novo futuro? Qual aprendizado pode começar a ser buscado a partir de hoje? A nossa jornada de conhecimento continua. Se essa conversa de hoje trouxe algum valor, ficou o convite para acompanhar a análise do próximo capítulo. Se inscreva aqui no canal A Trilha da Prosperidade para não perder nada. A gente se vê lá.